gente, Carlos Gross aqui, vamos falar um pouco sobre esse desenho que marcou muito a vida de muitas pessoas. Desenho muito bem animado, com traços muito marcantes, muito bem caricaturados. Desenho do Alf, que era uma continuidade da série de TV e, diga-se de passagem, muito mais interessante e divertido do que a série de TV, que era limitada por causa dos fantoches. Aqui não, aqui você tem a total liberdade, onde você tem toda a vida ao estilo anos 50 futurista de Alf, chamado É Teimoso, aqui é As Memórias de Melmac, ou Alf, a série animada. É bem divertida, olha o design das naves, como eram legais e interessantes. E deixa o seu like aí, porque você vai gostar bastante, porque esse episódio em especial eu não consegui esquecer desde aquela época, e acredito que você vai se lembrar, e acredito que marcou você também. Alf, o É Teimoso. Tudo era muito interessante nessa série. A gente via desde o design das roupas dos personagens, dos utensílios e de todas as coisas, nós víamos como que era engraçado e divertido se fazer desenho animado, como a liberdade que tinha livrava o simples boneco de titereiro, que é esse que nós estamos vendo agora, para um mundo muito mais cheio de riquezas, muito mais cheio de detalhes e criatividades, aonde nós nos divertíamos muito, aonde era realmente o ápice de criação dos criadores. Nós começamos aqui já vendo que a espécie do Alf poderia ser bem variada, poderia ser bem detalhada, né? Bem caricata. E a ideia dos produtores e criadores era realmente a ideia de uma loucura, onde tudo aquilo que era mais estranho na sociedade americana era colocado aqui como sendo a norma, como sendo algo comum. Como, por exemplo, essa camisa ao estilo havaiana que o Alf usava, o irmão dele com esses truques desagradáveis, somente as pessoas mais chatas faziam com os outros, né? E a moda passava rapidinho porque irritava a maioria das pessoas. Você vê o cachorro dele chamado Nip. Olha só como esse cachorro é estranho. E é tudo muito legal porque cada cachorro era diferente. Não se fazia todos os cachorros como nos outros desenhos. Aqui a criatividade não tinha limite. Olha a cara dos cachorros com cara de caricatura. Todos com um nariz chamativo, né? E a diversão era muito grande com as ideias que entravam nesse roteiro. E aqui você vai ver nesse roteiro como era super criativo e interessante a invasão que vai acontecer já já. E você vai se surpreender como os artistas se divertiram e trouxeram a diversão até você dessas características marcantes que eles colocam nas caricaturas da diversidade dos personagens. Olha como chama a atenção esses cachorros. Jogar minigolfe com lata de sardinha, realmente é uma crítica, né, ao fato de que o jogo é uma coisa muito sem graça, uma coisa que não marca. E a direção desses episódios eram muito legais com essa animação de parceria com os japoneses, né, fazendo com que fique tudo muito mais gostoso de se assistir. Por isso, é um dos desenhos mais marcantes dos anos 80. Olha para essa paisagem, para todas essas pedras voando no céu. Olha as naves como eram marcantes. Os alienígenas muito, muito engraçados e criativos. Fazendo um Star Wars ao estilo humor e ao estilo bonachão. Totalmente ridicularizando tudo que você já assistiu. Se você não se lembrava dessa série, eu tenho certeza que você vai estar se sentindo mais feliz se você assistir novamente esse episódio, pensando em tudo isso que eu tenho dito, porque realmente é muito marcante. Então a série remete para histórias de ficção científica que se liam em quadrinhos nos anos 40, 50, de se testemunhar ao estilo ET o extraterrestre, e se ver
essa invasão alienígena começando. Totalmente criativo o traço. E olha como são diferentes os personagens. Sinceramente, são raros os desenhos animados onde você vai encontrar um trabalho tão criativo, tão detalhado, aonde se expressava tão livremente um estilo de capacetes, de chapeuzinhos como este. Olha só o formato dos bigodes absolutamente diferentes de cada uma das lagostinhas. E a tecnologia delas é sensacionalmente engraçada. Se você não se lembra deste episódio, você vai morrer de rir vendo agora como é que eles vão fazer a sua dominação do planeta Melmac. Fazendo um balãozinho controlado remotamente lá por uma lagostinha lá dentro e ninguém repara que ele é feito de balão de ar. Isso é muito engraçado demais, fala a verdade. Como não é parte da nossa cultura, esses mini golfs, ele não é tão engraçado para nós, mas é demais você ver as ideias de filmes de ficção sendo colocadas com humor e sendo colocadas de uma forma tão criativa. E a ação só melhora, só fica mais engraçada. O Alf morando nessas casas, ao estilo de casa de pássaro, tendo em sua casa como animais de estimação esse cachorro esquisito. Ele tinha também uma ave e um peixe. Tem episódios somente sobre a ave e o peixe. E isso faz uma boa lembrança, né? Quando nós assistíamos filmes dos anos 70, 60, que passavam de madrugada, nós víamos aquela tecnologia horrorosa, no qual não se conseguia fazer um monstro da maneira adequada, né? E nós aqui em casa assistindo e as pessoas lá interagindo com o monstro que replicou e substituiu o irmão dele, e a gente vendo aqui em casa gritantemente que ele era um extraterrestre, porque a tecnologia era horrível, não se tinha nem lentes de contato convincentes, era tudo estranho, e eles convivendo ali, e você falando, você não está vendo que é um monstro, você gritando em casa, você chateado, aborrecido, com medo do que o monstro ia fazer com aquela família, e é o que está se retratando aqui, ele agindo como se fosse o irmão dele. E como nós vimos o irmão dele pentelhando ele no começo, você percebe aqui que ele começa a se aproveitar do irmão, porque o irmão está estranho e ele vai fazendo o irmão virar empregado. Até que esse traidor dos camarões aí, dos lagostins, resolve contar todo o plano de invasão para o Alf. Ao passo que o irmão está sendo lá levado a outro planeta e considerado uma figura muito importante. Ou seja, agora quando o Alf encontrar com o irmão, ele não vai mais poder tratar o irmão de cima para baixo, como o irmão mais velho trataria o irmão mais novo. E sim, agora ele vai ter uma grande surpresa. E quanto mais desses shrimps aí, desses camarões aparecem, mais engraçada é a cena. São naves diferentes a cada momento. Olha só como são os soldados que prendem o traidor alienígena. É muito engraçado. Olha a tecnologia que eles usam. Se você assiste um documentário de camarões, você vê que eles soltam aquelas bolinhas, né? E usam justamente isso como a tecnologia deles, e como se fossem gaiolinhas. Muito engraçada a ideia da colônia ser como dentro de um coral. Tudo muito bem pensado. E tem gente ainda que critica esse desenho e fala que é um desenho sem graça. Você não acha isso muito engraçado? Eu acho sensacional.
A ideia do complexo de Gulliver é realmente algo incrivelmente inovado aqui nesse desenho. O Alf como o Gulliver, no meio de tantos camarõezinhos, e em inglês ele fala de uma forma tão vulgar. E olha só como esse é gordinho, diferente, muito engraçado, tudo isso ser feito dessa maneira. E parte da genialidade desse desenho é em eles fazerem as coisas mais interessantes de outros desenhos e séries, reproduzindo aqui de forma cômica, fazendo como se fosse um número de stand-up, ou como se fosse um programa de humor, colocando tudo na temática dos camarões, na temática de Gulliver, na temática de irmão menor e irmão maior, o que coloca agora as coisas num novo quadro. Se você acha que chegou a um ponto no qual a série ficaria cansativa, o episódio não precisaria de um ponto de virada, agora o ponto de virada principal chega aonde os políticos começam a forçar o garoto, o chosen one, o escolhido, a assinar documentos e a tomar a culpa e a responsabilidade sobre muitas coisas que os políticos fazem. Agora sim, a situação vai ficar difícil e agora teremos uma situação inusitada, onde o garoto não tem proteção. Obviamente o Alf não vai deixar de fazer suas piadinhas sem graças com relação à série ser pequena e ele sair. E realmente o personagem continua conciso com o personagem que era feito lá na série, que passava lá no live action. Ele continua feito pelos mesmos roteiristas, seguindo as mesmas ideias, as mesmas premissas de um personagem, simplesmente com um campo muito mais vasto da criatividade do planeta Melmac e que a animação e a criatividade dos ilustradores pode proporcionar.